O Salmo 119, verso 97 ao verso 104 diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardam os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. É notório que os jovens se rebelam contra as ordens dos pais por achar que são injustas e que não precisam obedecer. Mas ao mesmo tempo que se sujeitam a todo tipo de humilhação na escola ou em festas com os amigos, se rebelam contra os pais. Entram na universidade e aceitam as piores situações. Por serem novatos, são chamados de bichos, entre aspas, pelos universitários veteranos. Ficam no semáforo pedindo dinheiro para dar depois para os amigos beberem e fumarem. A condição estética que ficam é deplorável, com a cabeça rapada, meninas com os cabelos pintados e roupas curtas ou rasgadas. São chamados por apelidos imorais e mais desprezíveis possíveis. Em alguns casos, ocorrem até atos de violência dos alunos experientes contra os calouros. No cenário doméstico, aquele mesmo jovem que foi humilhado publicamente se comporta como um verdadeiro bicho com os pais. Por qualquer motivo se rebela e ataca os seus progenitores. Todavia, na escola ou entre colegas é um manipulado. Aceita tudo como verdade e toda humilhação é tolerada. Por que isso acontece? Nos grupos de escola, universidade, eles têm que conquistar a aprovação para serem aceitos pela maioria. Existem protocolos, regras, cerimônias de acesso. O caso dos calouros que citei é uma prova desses protocolos para a aprovação do grupo. Caso não passem por isso, não serão aceitos, e a rejeição dos colegas é algo que poucos têm a maturidade de lidar. Em casa, já são aceitos pelos pais por causa do amor. A família surge como um bode expiatório de todo o rito de passagem desse jovem. Se ele não for aceito, culpará a família, a qual deu tudo a ele, e não a horda de imbecis que tirou tudo deles. Por esta razão é fundamental que nós, pais, formemos a mentalidade de nossos filhos para enfrentarem essa realidade com maturidade. Como ter maturidade na juventude? A maturidade não está condicionada à idade, mas à maneira como interpretamos a vida. Conhece homens com mais de 40 anos que são imaturos? Ou mulheres com mais de 50 anos que se comportam como se tivessem 17 anos? Jovens que agem com equilíbrio e tomam boas decisões, demonstrando serenidade apesar da pouca idade? O jovem maduro, dentro da proporção de sua idade, crescerá em maturidade ao longo dos anos. O tolo aumentará sua tolice com o passar do tempo. Isso é um fato. A Bíblia fala sobre vários jovens que foram maduros dentro da proporção da sua idade. O salmista disse no Salmo 119, verso 99 ao 100, que eu li no início, que compreendia mais que seus mestres e era mais prudente que os idosos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, diz o salmista, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Outro exemplo que posso dar é de Daniel e seus amigos na Babilônia. Daniel tinha aproximadamente 14 anos quando foi levado como escravo para aquele país estranho, pagão e imoral, e também um país completamente inimigo de Deus.
Qual foi a sua postura e de seus amigos, já ali bem no início do cativeiro, quando era apenas, entre aspas, calouros na Babilônia? No capítulo 1, verso 8 do livro de Daniel, revela que decidiram não se contaminarem com as iguarias do rei, algo que poderia causar sua sentença de morte. O texto afirma que decidiram firmemente não se contaminar, conforme o texto afirma. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Mas qual foi o resultado? Foram mortos? Cederam à pressão da Babilônia? Não. Em Daniel 1,15 diz que no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. A aparência de jovens que não contaminam com as iguarias desse mundo é bem melhor que a dos jovens ímpios. Lembro-me de ir a uma universidade famosa que fica em São Paulo, pertencente a uma igreja histórica, juntamente com a minha esposa e filho. Na capela do campus, nos deparamos com 3 jovens lindos. A beleza não era física apenas, eram belos devido ao evangelho que fluía deles naturalmente. Na maneira de conversar, na educação, na piedade. Fiquei feliz ao ver que numa universidade tinha jovens crentes, que manifestavam a luz de Cristo no meio das trevas. Fora daquele ambiente que nós estávamos, os demais jovens fumavam maconha, falavam palavrões, bebiam e fumavam nos bares ao redor do campus. Se você perguntasse a razão pela qual Daniel e seus amigos foram tão fiéis na Babilônia, eu diria que possivelmente por 3 razões. Primeiro, seus pais ensinaram a palavra de Deus e a maneira de enfrentar e interpretar o mundo. Segundo, foram fiéis em obedecer às instruções de seus pais. Terceiro, viveram pela graça, sempre orando e clamando por graça e misericórdia. Leia o livro de Daniel e verá esses 3 aspectos implícito e explicitamente. Quando o futuro é colocado nas mãos de jovens rebeldes devido à covardia dos pais, o mundo caminha para sistemas como nazismo, fascismo e comunismo. Eles, em todos esses sistemas, historicamente, foram os protagonistas. O mundo que confia o futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho, covarde e cansado. Os adultos precisam agir como adultos e tomar as rédeas da sua casa, da educação de seus filhos, do futuro da igreja e do país. Não jovens que continuam na incubadora da vida, inacabados, imaturos e facilmente manipulados pelos adultos da escola, da universidade e da mídia. O mundo tem colocado o futuro nas mãos de jovens entre 15 a 18 anos, que não sabem responder às questões da vida. Adultos que tratam os filhos como conselheiros, estão agindo como inúteis na formação de seus filhos. Deixem de ser conselheiros esses pais deixam de serem conselheiros para serem aconselhados. A razão, além da imaturidade, é porque querem tanta aprovação dos filhos, com tanto medo de perdê-los, que não podem agir como mentores, como guias para a vida. Quando fazem isto, abrem uma porta para os conselheiros ímpios sequestrarem a mente e o coração de seus filhos para sempre. O pai e a mãe, que agem como discípulos de seus filhos e não mestres do bem, já perderam os filhos para o mundo, só ainda não sabem disso. Qual é a consequência dessa ausência paterna e materna na formação dos nossos filhos? Seus filhos vão abraçar ideologia opostas a tudo aquilo que você ensinou e crê. Terão os professores da universidade como seus mentores, como se fossem pais, e os colegas como aqueles que devem aprovar seus atos. Sua mente será moldada pelo mundo e não pelo Evangelho. Portanto, diante de tudo isso,
Caso você se enquadre dentro desse perfil de pai ou de mãe que se aconselha com os filhos, que não educa os filhos conforme a palavra de Deus, que não coloca limites, que não serve de exemplo como deveria servir, então se arrependa e faça o que é correto com os seus filhos. Os inimigos da nossa fé não estão perdendo tempo. Buscam em todas as oportunidades implantar sua visão de mundo em nossos filhos. Ensine seus filhos enquanto caminha, deita, senta, toma café, dirige, assiste ao filme, passeia no shopping, viaja, pois isto é o que o Senhor exige de você. Ensinar e servir de modelo de piedade para eles. Como diz Deuteronômio 6, versos 6 e 7, e com este texto eu concluo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Que Deus assim nos abençoe.